está animado, se você não se animou, é bom você começar a preparar o teu coração. Amém? Aleluia, porque nós estamos em um novo tempo. Amém? Nós estamos em um novo tempo nessa igreja. E você precisa perceber isso. Deus, Ele não quer que você fique de fora. Sabe? Que Deus, Ele não tem duas turmas no seu reino. Deus, Ele não tem dois cultos. Ele não tem pessoas divididas no seu reino. Não, irmãos, a Bíblia diz que Ele coloca uma mesa farta diante dos seus filhos, é de todos os seus filhos. Amém? E sabe, a mesma palavra que te transforma, a mesma palavra que te liberta, é a mesma palavra que traz uma unção sobre a sua vida, que vai despedaçar todo o jugo. Amém? E você precisa crer nisso, você precisa gerar expectativa no teu coração, porque Deus já fez coisas novas. Nós já entramos em um novo tempo, irmãos. Deus, Ele já abriu as cortinas para nós experimentarmos novidade de vida e novidade de espírito. Amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos, vamos orar um pouco. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, por essa manhã. Queremos te agradecer pela sua palavra. Queremos te agradecer, Pai, porque não é nada sobre nós, mas tudo sobre você, Pai. Obrigada, Senhor, pelo teu Espírito que nos ensina a respeito de todas as coisas. Obrigada pela tua unção, pela tua graça, no ouvir, no falar. Obrigada, Pai, porque a minha capacidade vem de Ti, que me habilitou para que eu seja ministro de uma nova aliança. Obrigada, Senhor, por essa manhã, por uma atmosfera espiritual, Pai, nesse lugar, nas nossas vidas, Pai, para nos transformar e nos fazer compreender, Pai, as verdades que já foram estabelecidas na sua palavra. Eu te agradeço, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Obrigada, gente. Glória a Deus. Deus é bom, amém. Eu não sei se você estava aqui domingo pela manhã ou domingo à noite. Não se preocupe, tudo vai se ajustar. Amém? Nada vai poder atrapalhar aquilo que Deus tem nessa manhã para você. Amém? Mas Rubem, ele falava a respeito do reino, não é? O reino de Deus. Ele não é comida, ele não é bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E sabe, irmãos, nós precisamos entender que aquilo que está nesse mundo não tem nada a ver conosco. Amém? Nenhuma circunstância pode parar você, porque o diabo, ele se levanta, mas ele se levanta para cair. Amém? E hoje pela manhã eu quero falar para você os efeitos do reino. Amém? Deus, Ele tem coisas novas para mim e para você. E nós precisamos, irmãos, não andar mais de uma forma natural, mas de uma forma espiritual. Porque você não é uma alma, você não é um corpo, você é um espírito. E todas as vezes que vem sobre nós, e nós precisamos estar realmente com essa consciência de que nós somos um espírito e que nós precisamos andar no espírito. Porque se nós não andarmos no espírito, irmãos, aquilo que Deus tem para as nossas vidas, nós não vamos perceber. Amém? Nós não vamos desfrutar, nós não vamos usufruir. É como alguém coloca uma certa quantia na tua conta e você não sabe. Você não vai desfrutar. Amém? Mas se você sabe, se você tem conhecimento daquilo que aquela pessoa colocou na tua conta bancária, com certeza você vai usufruir. Você vai pegar aquele dinheiro e você vai desfrutar. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus, Ele tem mais do que dinheiro. Deus, Ele tem mais do que uma vida sobre esta terra de suprimento. Ele tem para você uma vida no Espírito. E você precisa compreender que nós estamos em um novo tempo. Que coisas novas já se descortinaram diante de nós. E que você precisa decidir não ficar para trás. Amém? A Bíblia, ela vem falando algumas coisas, irmãos. A Bíblia vem falando lá em Daniel
que Deus, ele muda os tempos e as estações. Amém? Deus, ele muda os tempos e as estações. Ele estabelece reis, ele remove reis. E Deus está nesse tempo, querendo que você entenda que Deus, ele já mudou a estação. Que Deus já mudou o tempo. Amém? Mas como eu posso entender, não é? Porque, irmãos, uma coisa é nós falarmos aqui. Outra coisa é você ter uma revelação, porque a revelação ela é individual. Amém? A revelação, você não vai receber a revelação que o pastor ou qualquer ministro falou aqui. Você vai receber uma nova revelação dentro de você, de uma forma particular. E Paulo, ele vem falando, lá em Colossenses, no capítulo 1, do versículo 9, sobre uma consciência espiritual. Amém? Muitos de nós fomos ensinados, a religiosidade nos ensinou que nós nunca vamos alcançar a mente de Deus. A gente olha para aquele versículo, Jeremias 11, 29, eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Nós olhamos para outro versículo que fala que os pensamentos de Deus, eles são mais altos do que os nossos, mas eu quero dizer para você que existe uma nova realidade. Colossenses 1, no versículo 9, a Bíblia diz que nós podemos adquirir um entendimento, um pensamento espiritual. E quando nós temos esse pensamento espiritual, a Bíblia diz que nós vamos andar de modo digno, frutificando em toda boa obra, e nós vamos crescer no pleno conhecimento de Deus. E nós vamos estar aptos a participar de uma herança. Amém? Porque nós já somos santos, já está dizendo lá. A participar de uma herança dos santos na luz. Existe uma herança para você, mas você precisa compreender as verdades de Deus com essa mente espiritual. Amém? Sabe que muitas pessoas elas têm parado, elas têm desanimado, elas têm esfriado, mas sabe de uma coisa, que essa não pode ser a sua realidade. Amém? É a sua realidade, irmãos, é a realidade do céu. Uma vida no Espírito não é você andar levitando. Uma vida no Espírito é você estar com os teus pés firmes aqui na terra, mas com os teus pensamentos nos céus. Amém? Compreendendo essa verdade da palavra. Uma mente espiritual. A Bíblia vem falando lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 14, diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então Deus quer te guiar. Amém? Deus quer guiar você. Deus quer que você compreenda que você não é deste mundo. Que a circunstância não pode sufocar a sua vida. Que os problemas não podem sufocar em sua vida. Porque assim como Deus é, você é. A Bíblia diz, irmãos, lá em Gênesis, que Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Amém? Ele nos fez. Nós somos o Espírito, irmãos. Nós não pertencemos a esse mundo. O nosso reino é um reino de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo. Amém. A Bíblia também vem falando, lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1. E esse versículo, né? Esse versículo ele é bem conhecido. Diz assim, a fé é a certeza. A fé não é dúvida. A fé é a certeza. Você tem convicção do novo de Deus na sua vida. Você tem convicção de que aquilo que Deus preparou para você vai acontecer. A fé, ela é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Por quê? Porque Deus estabeleceu para mim e para você um estilo de vida. O meu justo viverá pela fé. Deus não te chamou para você viver de uma forma natural. Deus te chamou para você viver de uma forma sobrenatural. Amém? Aleluia. E a Bíblia também vem falando lá em Romanos, no capítulo 10, no versículo 11, diz: porquanto a Escritura diz, aquele que crê jamais será confundido. Aleluia. Sabe que quando Jesus ele foi passar para outra margem, houve tempestades, mas Jesus não deixou de cumprir aquilo que ele precisava cumprir. Eles passemos para outra margem.
Ele passou por circunstância? Passou. Ele passou por aflições? Passou. Mas ele sabia que ele ia chegar no lugar que Deus falou que ele ia chegar. Sabe, irmãos, Deus, aquilo que Deus falou para você, aquilo que Ele disse que você vai chegar, o lugar que você vai chegar. Amém? Porque você tem uma mente espiritual. E não importa aquilo que está acontecendo ao seu redor, irmãos, o diabo ele se levanta para cair. A Bíblia diz, irmãos, que o diabo está debaixo dos nossos pés. Amém? A Bíblia diz, irmãos, que assim como Jesus andou sobre esta terra, nós também podemos andar. E sabe, a religião, ela nos ensinou a respeito de um Deus triste. Mas que tal ter a ideia bíblica da palavra? De um Deus alegre. De um Deus que já derrotou os teus inimigos. De um Deus que já todas as circunstâncias, irmãos, que você um dia vai passar. Ou um dia você já passou. Ele já derrotou todas as circunstâncias. Amém? Porque Deus, ele é divertido. E ele não está preocupado como você está. A Bíblia diz lá em Salmos 2, que ele está rindo dos teus inimigos. Aleluia. Aleluia. Eu quero que você abra esse versículo lá em Neemias, no capítulo 8, no versículo 8. Vamos lá. Neemias 8:8 fala assim: leram no livro da lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: este é o dia consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis. Oh, aleluia! Você entende, aquele povo daquela época passava pelas mesmas coisas que eu e você passamos e talvez até piores. Não é? Porque era um povo da antiga aliança, mas Neemias, ele diz aqui: pelo que não pranteeis e nem choreis. Como assim eu não vou prantear? Como assim eu não vou chorar? Porque, irmãos, não tem nada a ver com você. É tudo sobre Deus. E sabe, irmãos, uma vida de alegria, nós nos alegramos. A Bíblia estabelece uma vida de alegria, não é algo opcional. É um mandamento. Deus está mandando. E desde a antiga aliança, Deus, ele se revela como um Deus de alegria. Deus, ele se revela como um Deus que quer que o seu povo não chore, não se lamente, não murmure. Amém? Aí ele está falando: não pranteeis e nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Amém? Aleluia, irmãos. Que coisa poderosa, porque Deus, ele não está falando aqui para você não comer e não beber. Ele está falando para você comer e para você beber. E quem come triste, irmãos? Quem bebe triste? Não é verdade? Se você está feliz, quando você chega numa festa, quando você chega em uma comemoração, o que tem lá? Bebidas e comidas. Por quê? Porque é dia de festa. Amém? E Deus está estabelecendo aqui, Deus estabeleceu na antiga aliança, que todos os dias das nossas vidas seria dia de festa, porque todos os dias são dias consagrados ao Senhor. Não tem nada a ver com você, irmãos, não tem nada a ver com aquilo que você está passando. Tem a ver com Deus, o próprio Deus está dizendo: não vos entristeçais. Não pranteeis, não choreis. Por quê? Porque Deus quer encontrar você em um novo nível. Amém?
Eu não sei se você sabe, mas você está sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deus, irmãos, ele já estava preparando algo novo para aquele povo. Mas aquele povo não conseguia compreender. Por quê? Porque eles não tinham o Espírito Santo dentro. Mas você e eu temos. Amém? Não pranteeis e nem choreis, porque este é o dia consagrado ao Senhor. Aleluia! Coma e beba. Porque mesmo que você esteja triste, comendo e bebendo, você vai se alegrar. Aleluia, Deus sabe de todas as coisas. Amém? Não vos pranteeis, nem vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Agora é interessante, irmãos, porque a Bíblia ela vem falando a respeito de várias coisas. Ele diz assim, no versículo 12. Então todo o povo se foi para comer e a beber, e a enviar porções, e a regozijar-se grandemente, porque tinha entendido as palavras que lhe foram explicadas. Aí, quando você lê no versículo 13, você vai ver Deus estabelecendo, na verdade, Deus já havia estabelecido, mas Deus mandando aquele povo entrar em uma festa, que significa a festa dos tabernáculos. Amém? Aquele povo precisava, porque Deus ele estabeleceu na antiga aliança festas. E mesmo, vamos supor, né? Deus ele estabelecia várias festas. E vamos supor que essa festa que Deus estabeleceu foi no mês de março. Você acha que aquele povo estava passando por alguma coisa? Claro, irmãos, todo mundo passa por alguma circunstância. Todo mundo passa por algum problema, mas aquele povo precisava cumprir esse mandamento. Entrar na festa. Amém? Eles eram convocados. Eles não eram convidados, eles eram convocados a entrar nessa festa. Porque Deus queria encontrar aquele povo no nível de alegria para que ele pudesse fazer aquilo que ele precisava fazer na vida daquele povo. Por quê? Porque Deus sempre quis que o seu povo andasse pela fé. Não pelos sentimentos, não pelos pensamentos naturais, mas Deus quer que eu e você andemos pela fé. Amém? Por isso não vos pranteeis e nem choreis, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Aleluia. A alegria do Senhor é a vossa força. Os religiosos, irmãos, eles não gostam disso. O diabo, ele não gosta que você se alegre. Eu quero dizer para você que enquanto você está rindo, o diabo está chorando. E se você chora, o diabo está rindo da sua cara. Por quê? Porque quando você está... Porque é pela fé. Quando você cumpre o mandamento do Senhor, irmãos, Deus, ele pega junto com você. Pode ser que você comece sem força, pode ser que você comece sem vontade, mas sabe de uma coisa? Quando você vive essa vida no Espírito, porque um dos frutos do Espírito é a alegria. Amém? Quando você anda nos frutos do Espírito, Deus ele vai fazer exatamente aquilo que Ele falou que Ele vai fazer. Você vai experimentar de um novo tempo na sua vida. Você vai experimentar de coisas novas na sua vida, irmãos, não é na sua forma, não é da sua personalidade. Ah, irmão Manalis, não tem nada a ver comigo, esse negócio de irmãos não tem nada a ver com a sua personalidade. Não tem nada a ver com aquilo que você pensa, com a forma que você foi criado. Não, tem a ver com Deus. Amém? A Bíblia vem falando, irmãos, também, lá em Salmos 2. Eu quero que você abra essas duas passagens. Salmos, no versículo 2, e capítulo 2, versículo 2. Vamos lá. Eu sei que você conhece essa passagem, mas falarmos as mesmas coisas é segurança. Amém? Para todos nós. Diz assim, vamos ler a partir do versículo 1. Porque se enfurece os gentios, e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Aleluia. Sabe que antes de nós nascermos,
Antes de nós aceitarmos Jesus, antes de nós chegarmos na igreja, Deus, Ele já estabeleceu algo. A Bíblia diz que Ele ri dos nossos inimigos no seu trono. Amém? E eu quero ler essa passagem, a mesma passagem lá em Atos, no capítulo 4, eu quero que você abra lá. O que eu quero mostrar para você, irmãos, é que nós precisamos andar segundo o Espírito. E aquele que anda segundo o Espírito, ele anda segundo a palavra de Deus. Amém? E a Bíblia vem falando aqui, irmãos, que Pedro e João, eles foram presos por causa do nome de Jesus. As autoridades, elas se levantaram contra eles. E a Bíblia diz aqui em Atos, no capítulo 4, no versículo 23... Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. É interessante, irmãos, porque a Bíblia diz que uma vez que eles foram soltos, eles foram procurar os seus. Se um dia você for perseguido ou preso por causa do nome de Jesus, você sabe a quem você procurar? Você sabe a quem você vai recorrer? Amém? Você não vai recorrer às coisas naturais, a homens naturais. Você vai recorrer àqueles que são seus. Amém? E a Bíblia diz assim, versículo 24. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizestes os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, que dissestes por intermédio do Espírito Santo e por boca de Davi, nosso pai, o teu servo. Porque enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o seu santo servo Jesus, o qual ungistes, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Aleluia! Irmãos, aqueles irmãos, Pedro e João, eles sabiam exatamente aquilo que estava escrito em Salmos 2. E eles oraram exatamente, biblicamente. E eles sabiam, irmãos, que mesmo que os povos se levantassem, mesmo que as autoridades se levantassem contra eles, enfurecidos, havia uma promessa a respeito deles. O Senhor está rindo dos nossos inimigos no seu trono. Irmãos, Deus, Ele não foi destronado. Deus, Ele não está velho. Da mesma forma que aqueles irmãos, eles foram para os seus e eles oraram, Salmos 2, e ele disse: Senhor, se levantaram contra o próprio Cristo, porque se levantar contra um crente é a mesma coisa que se levantar contra o próprio Cristo, porque a mesma unção que estava sobre Jesus estava sobre a vida deles, a mesma unção que estava sobre a vida de Jesus está sobre nós, amém? E nós precisamos, irmãos, orar certo. Porque, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. O diabo, ele não vai usar jumento. O diabo não usa cavalo. O diabo não usa cachorro. O diabo usa pessoas. E nós, irmãos, precisamos orar biblicamente. Não, o Senhor acaba com essa pessoa. Não, irmãos. Nós vamos orar. Senhor, aquilo que a tua mão predeterminou, faça acontecer. Aquilo que a tua mão predeterminou, faça acontecer, porque eu sou ungido. Aleluia. E o Senhor não foi destronado do teu trono. O Senhor está no teu trono. E o Senhor está rindo dos meus inimigos. E o Senhor diz que eles já estão derrotados. E sabe de uma coisa, irmãos? Eles tinham uma revelação maior do que o salmista Davi. Porque a Bíblia fala em Colossenses que o escrito de dívida que era contra nós,
Deus, ele encravou juntamente com Jesus naquela cruz. E a Bíblia diz que foi cancelado esse escrito de dívida, que era contra nós, irmãos. E a Bíblia diz que todos os principados, todas as potestades, eles foram despojados naquela cruz. Amém? Então, irmãos, todo o levante de Satanás que vem contra a sua vida, não é para acabar com você, porque não vai acabar com você. Não é para destruir você, porque não vai destruir você. A circunstância que se levanta contra a sua vida, você vai fazer como um trampolim para você crescer e para você avançar. O que eu estou dizendo aqui, irmãos, que uma vida no Espírito não vai anular de você passar por circunstância. O que eu estou dizendo para você, irmãos, é que a Bíblia funciona, a palavra de Deus funciona, tudo que Deus falou ao meu respeito e ao seu respeito vai acontecer. Algo novo já está acontecendo. Amém. Aí a Bíblia, ainda continuando, a Bíblia vem falando aqui no versículo 29, olha a forma que eles oraram, irmãos. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda ousadia a tua palavra. A unção, irmãos, sobre a vida daqueles irmãos aumentaram, não diminuíram. A unção que estava sobre a vida de Pedro e João, irmãos, elas não diminuíram, elas aumentaram, eles não ficaram desanimados, porque eles sabiam aquilo que eles precisavam orar. E eles oraram biblicamente. Quando nós oramos biblicamente, irmãos, Deus move a sua mão. Deus aumenta a sua unção sobre nós. E a Bíblia vem dizendo aqui, ele vem falando, né? Ele sim, anuncie com toda a ousadia a tua palavra. Enquanto estendes as mãos para fazer curas, sinais, prodígio por intermédio do seu santo servo Jesus. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Aleluia. 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 Como é bom, irmãos, nós entendermos aquilo que nós somos em Cristo Jesus. Como é bom, irmãos, nós entendermos que a verdade do Senhor, ela não perdeu a validade. Salmos 2, irmãos, não perdeu a validade. Amém. Atos, no capítulo 4, não perdeu a validade. Tudo que está escrito é para o nosso ensino que está escrito. Como você vai orar quando circunstâncias se levantar contra a sua vida? Senhor, me dê mais ousadia para pregar a sua palavra. Senhor, eu sei que essa circunstância, ela vai aumentar a unção que está sobre a minha vida. Existe uma frase que eu ouvi de um pastor, e ele dizia que os gigantes, eles vão acelerar o processo daquilo que Deus tem para a sua vida. Os gigantes que se levantam contra as nossas vidas, irmãos, eles vai acelerar aquilo que Deus já estabeleceu para a sua vida. Aleluia. O que Deus fez, irmãos, na vida de Davi. A Bíblia diz que Davi, ele ousou. As pessoas, elas não acreditavam em Davi. Mas a Bíblia diz que Davi, ele já tinha matado o urso, ele já tinha matado o leão. Mas quando ele se encontrou com um gigante, irmãos, ele não estava ali na força do seu braço. Ele diz, olha, você vem contra mim com espadas, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E ele foi promovido, porque ele venceu aquele gigante. Sabe de uma coisa? A vida de Davi, irmãos, é o exemplo para nós. Porque a Bíblia vem falando que, nas entrelinhas, que aquilo que Deus tinha para a vida de Davi acelerou. Aleluia. Às vezes a gente fica desanimado. Ah, Deus disse que vai fazer, Deus disse que vai acontecer. E por que não está acontecendo? Irmãos, cada gigante que se levantar contra a sua vida é uma promoção. Aleluia. Você precisa ver na ótica de Deus. Olhe segundo a ótica de Deus. Olhe segundo aquilo que Deus falou a teu respeito. Amém? Porque quando você olha segundo a ótica de Deus, você não vai desanimar. Você vai estar sempre alegre. Porque Deus quer te pegar nesse nível. O seu nível, irmãos, não dá mais para descer.
Não tem mais como descer, irmãos. Não tem mais como voltar atrás. Não tem ré esse negócio. Amém? É para frente. É para melhor. Só vai melhorar. Aleluia. Só vai melhorar. Aleluia. Eu falei para você, né, sobre Colossenses, no capítulo 2, no versículo 14, que os irmãos, ele tinham consciência disso. Diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removendo-o inteiramente, encravando na cruz. Tem uma outra versão que fala assim: então, tendo removido o ferrão de todos os poderes e autoridades alinhados contra nós, eles os apresentou em público, em sua própria vitória triunfal, esmagados, vazios e derrotados. Aleluia. Aleluia. Todas as coisas que você passar sobre este mundo, todos os demônios que se levantar contra a sua vida, a Bíblia está dizendo, irmãos, que eles já foram esmagados. Eles já foram vazios e eles já estão derrotados. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. O diabo, ele pode fazer uma reunião no inferno com todos os teus demônios, com todos os seus demônios, para tentar parar a mim e a você. Mas sabe, todos eles, inclusive Satanás, eles estão esmagados, vazios e derrotados. Aleluia. Eles não têm nada, irmãos. Eles foram despojados. A Bíblia diz que Jesus, ele expôs todos eles publicamente, triunfando na cruz. E sabe de uma coisa? Salmos 2, irmãos. De Salmos 2 para cá, só tem melhorado. Aleluia. Glória a Deus. Em João, no capítulo 2, o versículo 20, diz: vós possuís a unção que vem do santo. Você possui a mesma unção que estava sobre a vida de Jesus quando ele estava sobre esta terra. Não tem como dar errado, irmãos. A não ser que você desista. Só tem para dar certo. Deus, ele colocou sobre mim e sobre você todas as ferramentas necessárias para nós vencermos esse mundo. Porque ele diz, no mundo você vai passar pelas aflições. Passar, você não vai permanecer. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu e você vencemos o mundo. Eu quero ler com você, lá em Gênesis 14, ele vem falando assim, sobre novas estações. Haja luzeiros no firmamento dos céus, para separar o dia da noite e servirem de sinais, determinando estações, dias e anos. E outra versão diz assim, Deus disse, façam-se luzeiros no firmamento do céu, para separar o dia da noite, que sirvam de sinais para marcar festas. Para marcar festas, para marcar dias, para marcar anos. Irmãos, eu quero te dar uma boa notícia. O tempo de pranto já passou. O tempo de murmuração já passou. O tempo de reclamação já passou, irmãos. Porque Deus, ele estabeleceu algo para nós. Deus, ele estabeleceu festas. Deus estabeleceu dias de festa. Deus estabeleceu anos de festa. E Deus, ele quer que eu e você estejamos preparados. Amém? Se Deus, ele te convidasse hoje pela manhã para ir para uma festa, você ia com essa cara? Aleluia. Se você estivesse passando pela maior situação da sua vida e muitas coisas ruins te cercando,
Você acreditaria que Deus ele poderia mudar a sua vida da água por vinho? Aleluia. Irmãos, as mulheres, quando elas são convidadas para ir para uma festa, para um casamento, né? Vamos falar da mulher que eu conheço, né? Nós não vamos de qualquer jeito, irmão. Se a gente tiver dinheiro no cartão, seja lá no nosso ou do nosso marido, a gente vai no salão, a gente pinta o cabelo, a gente faz escova, a gente faz uma make, a gente compra uma roupa nova, não é assim? Um homem natural te convidando para um casamento, para uma festa de aniversário, você faz isso, não é assim? Agora, irmãos, imagine Deus. Ele não está te convidando, Ele está te convocando para uma festa. Ele está te convocando, porque, irmãos, viver pela fé não é você se alegrar depois que aconteça. Porque a Bíblia diz que a fé ela é o firme fundamento das coisas que se esperam. E se você crê, você tem ações correspondentes àquilo que Deus falou no teu coração. Aquilo que Deus falou no teu espírito. Amém? E nós sabemos que existem pessoas da antiga aliança que elas viviam entendendo aquilo que Deus estava falando. Eles não tinham o Espírito Santo dentro, mas eles eram homens e mulheres de Deus. E aqui, em Gênesis, no capítulo 41, no versículo 14, diz assim, ó. Então Faraó mandou chamar José. E o fizeram sair depressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi se apresentar a Faraó. Aleluia. Ele estava com a roupa de presidiário. Ele não estava com a sua barba feita. Mas a Bíblia diz que ele sabia exatamente aquilo que ia acontecer. Ele não ia mais voltar para aquele lugar, irmãos. Ele entendia no seu espírito que ele não ia mais voltar para aquele lugar. Ele estava subindo de nível e ele não ia mais descer. E a Bíblia diz, irmãos, que depressa ele foi tirado daquele lugar. Mas antes dele ser tirado daquele lugar, ele trocou de roupa, ele fez a barba e foi se apresentar a Faraó. Porque ele não estava se apresentando a Faraó como presidiário, como condenado. Ele estava se apresentando a Faraó como governador do Egito. Ele estava preparado, ele sabia, irmãos, antes de acontecer. Ele era um homem de fé. Ele chegou diante de Faraó e ele sabia exatamente o que ia acontecer. Agora você entende, irmãos, um homem da antiga aliança. A Bíblia fala lá em Isaías, no capítulo 11, diz que repousaria sobre a vida de Jesus o espírito de sabedoria, o espírito de entendimento, o espírito de conselho e o espírito de fortaleza. A Bíblia diz que Deus promoveu José porque José ele tinha um espírito de sabedoria. E você? Porque tudo começa por dentro, irmãos. Você nunca vai ver algo por fora se você antes não veja por dentro. Amém? A Bíblia diz que Deus, que José, ele achou graça diante de Faraó. E ele sabia exatamente aquilo que ia acontecer. E Deus quer que você não fique desapercebido. Sabe quem fica desapercebido? Aqueles que estão frios. Aqueles que não congregam. Aqueles que não andam em amor. Aqueles que não dizimam e aqueles que não ofertam. Esses estão desapercebidos. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Deus, Ele quer que eu e você nos ajustemos à sua palavra. Nessa manhã. Porque, irmãos, existem visitações. E essa visitação, irmãos, da parte de Deus, na minha vida e na sua vida, não acontece muitas vezes. Está escrito na Bíblia, tempos de visitações.
E esses tempos de visitações, irmãos, são tempos diferenciados. E esse tempo de visitação chegou na vida de José e ele estava preparado. Ele não foi de qualquer forma. Ele não andou de qualquer forma. Ele não foi se apresentar a Faraó como um pobre coitado. Não. Onde José estava, ele era líder. Onde José estava, ele governava. Onde José estava, ele fazia o seu melhor. Amém? E a Bíblia vem falando aqui em Isaías, no capítulo 46, no versículo 10, diz assim: que desde o princípio eu anuncio o que há de acontecer. Irmãos, não me diga que Deus ele não está falando nada no teu coração depois dessas ministrações, irmãos. Não me diga. Eu não acredito que Deus não tenha falado algo no teu coração. Porque desde a antiga aliança, Deus anuncia as coisas que hão de vir. E nós estamos em uma superior aliança, com superiores promessas. Nós temos o Espírito Santo dentro. Nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Amém? E ele diz aqui: eu anuncio o que há de acontecer. E desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Antes das pessoas virem aquilo que vai acontecer na sua vida, Deus está anunciando. E Deus ele não está anunciando, irmão, nos outdoors da cidade. Deus ele não anuncia nas novelas. Deus ele não anuncia nos jornais. Não, irmãos. Deus ele anuncia dentro do teu espírito. Eu anuncio desde o princípio o que há de acontecer. E desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. O que digo, o meu conselho permanecerá. Você entende, irmãos, que Deus ele já estabeleceu algo? Ele já decretou algo, irmãos, para mim e para você. Será que você não percebe que eu estou fazendo uma coisa nova? Que está saindo à luz, que está saindo à revelação, que está saindo ao entendimento, que está saindo ao conhecimento da verdade da palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Eu quero que você saia desse lugar pensativo. Porque Deus está fazendo uma coisa nova. Aleluia. Deus está fazendo uma coisa nova. De formas diferentes, porque nós somos diferentes. Aquilo que é impossível de acontecer, eu quero dizer para você que no reino do Espírito já está acontecendo. Aquilo que os homens não podem fazer por você, irmãos, Deus já está fazendo por você. Deus está abrindo portas. Aleluia. Você vai encontrar graça e favor diante de Deus e diante dos homens. Porque não é nada sobre você. É sobre Deus e sobre o tempo que Deus já estabeleceu e que Deus já abriu. Deus ele já inaugurou, ele já cortou o laço. Ele já passou a tesoura nesse laço. Para que você passe por essas portas. Aleluia. Amós, no capítulo 9, na versão A Mensagem, 13, 14, diz assim: e é verdade, agora não vai demorar muito. As coisas vão acontecer tão depressa que a sua cabeça vai girar. Uma coisa depois da outra. Vocês não vão conseguir acompanhar a rapidez. Tudo vai acontecer de uma vez só. E para qualquer lado que vocês olharem, verão bênçãos como vinho jorrando nos montes e nas colinas. Eu vou consertar tudo de novo para o meu povo. Aleluia. O que está aí precisando de um conserto? Deus está consertando essa manhã para você. Deus está ajustando coisas, irmãos. E nós precisamos ajustar, alinhar o nosso coração a essa verdade da palavra.
Porque Deus não desiste de você, Deus não desiste dos propósitos, Deus não desiste dos planos que Ele tem para a sua vida. E Ele está dizendo que as coisas elas vão começar a acontecer de uma forma rápida, que a nossa cabeça, a nossa mente natural não vai conseguir acompanhar a rapidez. Vai ser rápido e vai ser fácil. Por quê? Por causa de uma unção que já prevalece sobre a nossa vida. Sobre uma unção que já foi derramada sobre a nossa vida nesse tempo. Porque a unção, irmãos, ela facilita. Aleluia. E Deus quer que eu e você pegamos junto Deus quer que eu e você pegamos juntos com Ele. Um outro versículo, irmãos, falando a respeito de festa. E para que você entre nessa festa espiritual, você precisa andar de forma espiritual, novamente falando. Êxodo, no capítulo 5, no versículo 1, diz: Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixa aí o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Em Êxodo, também uma outra versão, diz assim: Depois disso, Moisés e Arão foram dizer a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa aí o meu povo ao deserto para lá fazerem uma festa em minha honra. Aleluia. Irmão, você já imaginou? O povo de Israel sai de um lugar, né? Claro que um lugar de escravidão, num lugar de aperto, e vai para o deserto. O que tem no deserto, irmãos? Areia, 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 sol, sol, sol. Não é? Mas a Bíblia está falando aqui, irmãos, que Deus ele envia Moisés a Faraó com um propósito. E esse propósito não era um propósito natural. Não era um propósito a respeito do povo de Israel. Era um propósito a respeito de Deus. Era um propósito a respeito de Deus. Porque, irmãos, nós somos dele. Amém? Ele não é somente o seu pastor. Ele é o seu Senhor. Ele não é somente o teu Salvador. Ele é o teu Senhor. E tudo o que Ele estabelece na sua palavra como mandamento, não é como opção. Celebre uma festa no deserto. Eu não sei qual é o problema que você está passando, se é uma necessidade, não é? Que as pessoas elas gostam muito de falar: eu estou passando por um deserto. Ei, você não está passando mais por um deserto. Amém? Você está em um reino, e esse reino ele é de paz, de justiça e de alegria no Espírito Santo. Amém? E por mais que algumas coisas ao seu redor estejam em sequidão, Deus quer que você faça uma festa para Ele. Porque quando você faz uma festa, quando você anda em alegria, quando você anda acreditando na palavra, andando no Espírito, irmãos, Deus ele vai fazer a parte impossível que você não pode fazer. Porque Ele está falando aqui que o povo de Israel, ele precisava ser liberado para fazer uma festa em honra dele. Não era por causa do povo, não era por causa que eles estavam sendo libertos, mas era por causa de Deus. Deus, irmãos, é digno de toda honra. Deus é digno de toda glória. O livro do irmão, eu acredito que é do irmão André, ele falando a respeito de alegria. E ele fala lá, ele diz que se você acha alguém importante, se essa pessoa ela conta uma piada, e mesmo que você acha que essa piada é sem graça, você ri mesmo sem você entender que essa piada é sem graça, só porque você honra aquela pessoa. Aleluia. E Deus queria que aquele povo entendesse, irmãos, que era tempo de andar em alegria. Sabe que Deus ele fala na sua palavra a respeito de vários motivos de nós andarmos em alegria. Ele diz assim: olha, bem-aventurado é vocês quando vocês foram perseguidos, quando vocês forem injuriados. Façam uma festa. Peça folga ao seu patrão.
se regozijem, porque grande é o vosso galardão. Já pensou, irmãos? Alguém te perseguindo, aí Deus diz, faça uma festa. Alguém falando mal de você, aí Deus diz, faça uma festa. Foguem nesse dia, se regozijem nesse dia. É porque algo no reino espiritual está acontecendo e ao nosso favor, uma graça está sendo derramada sobre a nossa vida. Irmãos, alguma coisa que a gente não está vendo está acontecendo. Porque qual é a nossa tendência? A tendência é de desanimar, irmãos. Mas ele disse, olha, regozije-se nesse dia. Exultem nesse dia. O que é exultar? Exultar é você fazer uma festa. É você pedir folga ao teu patrão, chamar os teus amigos e celebrar. Aí em Tiago diz, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Aí no versículo, ele vem falando aqui em João, no capítulo 7, no versículo 37, eu falei para você, né, a respeito da festa dos tabernáculos. E a Bíblia vem falando que Jesus estava nessa festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos era o povo, eles se faziam cabanas e eles precisavam fazer uma festa e se alegrar e se regozijar no Senhor. E aqui em João, no Evangelho de João, fala que Jesus estava justamente nessa festa. Aí ele diz assim, né? Se você ler o contexto, você vai ver que a incredulidade do povo, né, dos fariseus. Aí no versículo 10 diz, Jesus na festa dos tabernáculos. Aí você vê no versículo 14, diz que os judeus estavam procurando Jesus dentro da festa para matá-lo, olha só. Aí no versículo 25, os guardas mandados para prender Jesus. E aqui no versículo 37, diz assim, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. O que Deus estava falando aqui, o que Jesus estava falando aqui, ele estava estabelecendo uma festa dentro de mim, dentro de você. Não era mais uma festa externa. Ele estava falando a respeito do Espírito Santo, porque ele diz assim, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Isto ele disse com respeito ao Espírito Santo, que havia de receber os que nele cresce, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Irmãos, você entende que Jesus estava na festa dos tabernáculos, ele estava em uma festa. E a Bíblia diz, se você for ler lá em Levítico, no capítulo 23, você vai ver que o último dia da festa era o dia mais importante. E Jesus se levanta. E ele diz, olha, aquele que crê em mim, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. O que Jesus está falando aqui, ele estava estabelecendo uma nova aliança. E essa nova aliança e essa festa ia começar dentro. E que pessoa era essa que ia nos ajudar? O Espírito Santo da verdade. Aleluia. Aquele povo não tinha, irmãos, essa revelação. Nós temos essa revelação. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é o próprio Jesus. Dentro de nós. Ele estabeleceu festa dentro de nós. Como eu falei para você, você nunca vai ver algo por fora sem que você veja antes por dentro. Festas foram estabelecidas dentro de nós, mas você precisa externar isso. Novamente falando, irmãos, não tem nada a ver com a sua personalidade. Não tem nada a ver com a sua forma quietinha de ser. Não tem nada a ver com a sua forma, falo baixo demais. Não sou tímido, não, irmãos. Tem a ver com Deus.
Você se alegra em honra àquele que te levantou. Você se alegra em honra àquele que te ergueu. Você se alegra em honra àquele que venceu por você naquela cruz. Você se alegra em honra por aquele que está no seu trono, rindo dos seus inimigos. Porque Ele é digno de toda honra. Ele é digno de toda glória. Amém? E o último versículo, lá em Sofonias, no capítulo 3, no versículo 17, diz assim: pois o Senhor, seu Deus, está em seu meio. Nós precisamos entender, irmãos, que Deus está aqui. Deus está aqui. E Ele está no nosso meio. Aleluia. Ele é um Salvador poderoso. Ele se agradará de vocês com exaltação. Ele acalmará todos os teus medos. Com amor, Ele se alegrará com vocês, com gritos de alegria. Outra versão diz assim: o Senhor teu Deus está no meio de ti. Ele é poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria. Ele renovar-se-á no seu amor e Ele se regozijará em ti com júbilo. Aleluia! Ele está no nosso meio, irmãos, e Ele está olhando para o nosso coração. Ele está no nosso meio, irmãos, e Ele está olhando a tua forma de agir. Como você vai se mover depois dessas palavras que nós ouvimos, irmãos? Tantas ministrações poderosas. Tantas ministrações que têm levantado a tua vida nesse lugar. E se Deus está falando, irmãos, é porque... Se Deus está falando novamente, é porque existem pessoas nesse lugar que precisam tomar posicionamentos. Amém? Que você seja abençoado na prática da palavra, irmãos. Que você se posicione na verdade da palavra de Deus. Que você se alegre, irmãos, mesmo que aquilo que está ao seu redor não esteja favorável. Porque eu vou dizer, nunca vai estar favorável. Se você se alinhar à palavra, se você se alinhar à verdade de Deus, certamente, irmãos, Deus vai pegar junto com você. E como se alinha à palavra de Deus, irmãos, rindo sem vontade. Se alegrando sem vontade, fazendo festa sem vontade. Amém? E a Bíblia diz que mais bem-aventurado é aquele que ouve e que pratica a palavra. Nós vamos ser bem-aventurados em tudo que nós realizarmos. Porque o teu suprimento, ele não vem do teu bolso, o teu suprimento não vem da tua conta bancária, o teu suprimento vem da palavra. A Bíblia diz que quando nós somos praticantes da palavra, irmãos, nós vamos ser bem-aventurados em tudo que nós realizarmos sobre esta terra. Amém? Porque Deus é bom. Glória a Deus. Tenha um bom dia.